Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias tenho trazido um devocional especial para você, como esse de hoje, que tem como tema: eles lutarão contra você, mas não vencerão. Queridos, nós sabemos que batalha nós sempre vamos ter, não é verdade? Seja você que acredite numa batalha espiritual, seja você que acredite somente numa batalha do dia a dia, o constante do dia a dia. Mas eu quero te dizer desde já que a batalha espiritual, ela existe. Afinal de contas, existe o mundo físico, que é esse que nós vemos, e existe o mundo que nós não enxergamos, que é o mundo espiritual. E no mundo espiritual existem seres espirituais. E por que tem seres espirituais? Porque nós também somos espirituais. Afinal de contas, nós somos formados de corpo, alma e espírito. O que na teologia nós chamamos de tricotomia. É a formação de um ser humano de corpo, alma e espírito. E esses seres espirituais, eles têm essa capacidade de lutar contra nós de alguma maneira. E eu quero trazer para você situações contra quem nós lutamos, contra quem vocês lutarão e como vencer todas essas situações. Amém? Então, desde já eu quero convidar você, se você não é inscrito no canal, se inscrever no canal e você também poder simplesmente fazer um grande favor para mim. Sabe qual é o grande favor? É gratuito, em 10 segundos você faz isso. Curte, comenta e compartilha. Quando você faz isso, a plataforma do YouTube, a inteligência artificial do YouTube entende que você gostou do conteúdo e ele também vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Se você não fizer, ele também vai entender que não precisa recomendar. Então o que eu peço a você, por gentileza, curta, comente, compartilhe e vamos alcançar novas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. O primeiro texto que eu quero trazer para você, e você pode acompanhar comigo na sua tela aí, que eu vou fazer questão de colocar na tela para você, é o livro de Jeremias, capítulo 1, verso 19. Fala do chamado de Jeremias e o que Deus dá de direção para Jeremias. Deus traz um monte de conselhos para Jeremias, e um dos conselhos que Deus dá, um dos avisos que Deus dá a Jeremias é esse que nós vamos ler aqui agora. Olha só. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Essa é na versão Almeida Corrigida Fiel, né? Se nós formos olhar na versão que as pessoas mais têm em casa, que é a versão nova, a versão internacional, é a mesma coisa, porém com outras palavras, né? Que diz assim, ó: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Então, a certeza é que o próprio Deus falou para Jeremias, ó: lutarão contra você. Mas quem lutará contra Jeremias? A gente muitas vezes só pensa na luta física, nas perseguições a qual Jeremias sofreu, as pessoas querendo matá-lo devido às profecias fortes que ele trazia. Mas eu vou te trazer algo importante para você meditar. Por isso que no começo da mensagem eu já disse que existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. E existem seres espirituais da luz e existem os seres espirituais das trevas. E eles fazem parte dessas batalhas que nós temos constantemente. Então, contra quem nós lutaremos? Contra quem você lutará? E eu quero trazer 3 aspectos pelo qual você vai estar lutando.
E claro que eu não vou ser extremamente espiritual, mas eu vou ser realista com você nesse devocional. Primeira situação pelo qual você vai lutar, e que essa situação vai lutar contra você, acredite, é a sua mente. Uma das maiores batalhas que nós temos, queridos, nessa vida, não é com os de fora, com o lado externo, é com a nossa própria mente. E para isso, o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele nos traz uma palavra poderosa que diz assim, verso 4 a 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos o quê? Argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o quê? Pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O apóstolo Paulo é o personagem bíblico, o apóstolo, né, o escritor bíblico que mais fala sobre a mente humana. Por quê? Porque a mente humana é onde você tem uma maior batalha para você poder andar com Deus. Então a primeira batalha, o primeiro confronto que você vai ter vai ser com a mente humana. Pastor, mas o inimigo pode lançar um dardo na minha mente, potencializar essas fortalezas na minha mente? Esses argumentos que se levantam contra Deus na minha mente? Pode sim. Dependendo do nível que você teve com o mundo espiritual, o nível de comprometimento que você teve com o mundo espiritual das trevas, você pode ter dado legalidade para ele lançar um dardo inflamável, aonde ele pode potencializar esses argumentos na sua mente. Mas se você já entregou sua vida a Jesus, se você já confessou seus pecados, se você já se arrependeu dos seus pecados, fique tranquilo, você só vai ter que lidar com a sua própria mente, sem a potencialização de armas demoníacas, ok? Mas vamos para o segundo passo, contra quem que nós vamos lutar tanto. Eu falei o primeiro, que é a mente. A segunda, queridos, também é muito difícil. Sabe contra quem é? Contra as pessoas ao nosso redor. O inimigo, muitas vezes, querido, não vai ter acesso a você, porque você está andando em santidade com o Senhor, você está andando em retidão com o Senhor. O que o inimigo vai fazer? Ele vai potencializar dados inflamados na vida de alguém para se aproximar de você e trazer muitas vezes uma perseguição, palavras que magoam, que machucam, para muitas vezes agredir verbalmente. E às vezes, em últimos casos, até fisicamente. Ok? Pastor, isso tem na Bíblia? Tem. E um exemplo muito típico que eu vou citar aqui é do próprio Judas Iscariotes. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 22, verso 3 e 4. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. Então, existem batalhas que nós vamos ter que ter com pessoas? Sim. Essas batalhas que não são batalhas de confronto físico. Quero deixar claro aqui. Quando a gente fala da mente, a gente fala de uma batalha de levar cativa a nossa mente a Cristo para podermos vencer. Quando nós falamos de pessoas, seres humanos, nós estamos falando do quê? Nós temos que entender que essas pessoas, como Judas Iscariotes, foi usada por Satanás. E muitas pessoas com a qual nós convivemos constantemente no nosso dia a dia, não são pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Mas
que deram legalidade para Satanás fazer como Judas, entrar na vida deles e poder trair Jesus. E assim nós também vamos lutar com esse tipo de pessoas que vão mentir, que vão levantar falso testemunho, que vão nos enganar, que vão nos trair. Mas as nossas lutas jamais devem ser contra a pessoa, mas contra quem está dentro da pessoa, que no caso são os seres espirituais. E ali a gente entra no terceiro ponto, com quem que nós lutaremos. E se Satanás ele pode ter entrado numa pessoa, os demônios entram em pessoas, claro que a nossa terceira luta só pode ser contra seres espirituais. E para isso, o próprio apóstolo Paulo, num texto muito conhecido, em Efésios 6, verso 12, ele diz: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, queridos. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele nos fala que existe uma batalha, que existe um confronto e que a nossa luta, que essa luta não é contra carne e sangue, mas contra o mundo espiritual do mal nas regiões celestiais. E daí vem aquela questão, pastor, mas se é nas regiões celestiais e eu sou carne, embora constituído de alma e de espírito, como que eu luto contra seres espirituais? Como que eu luto contra esses seres espirituais que usam pessoas? Como que eu luto contra esses argumentos que se levantam na minha mente, que podem inclusive ser potencializados pelos espíritos das trevas? E aqui é que eu vou mostrar para você como vencer. Porque quando Deus ele fala para Jeremias, eles lutarão contra você, Deus com certeza não estava falando somente de pessoas. Jeremias, ele era ser humano como eu e como você. Ele também tinha argumentos que se levantavam na mente dele. Ele também tinha pessoas que queriam matá-lo. Mas também tinha o mundo das trevas que não queria que ele pregasse a palavra de Deus. Então existiam lutas. Mas Deus deixou um consolo muito poderoso para Jeremias, que vale para mim e para você. Mas não o vencerão. Eles vão tentar? Vão tentar. E por que eles tentam? Queridos, o mundo espiritual eles não tem nada a perder. E detalhe, perceba que Efésios 6, o apóstolo Paulo mostra que o mundo das trevas é extremamente organizado. Eles têm um nível hierárquico. Eles não é bagunçado a coisa não, cada um por si, não. Existe uma hierarquia, eles são realmente um exército muito bem orquestrados, organizados e treinados para combater os servos do Senhor aqui nessa terra. E por isso que esse devocional de hoje, ele é um alerta para você poder vencer esses inimigos. Eu trouxe aqui 3 dicas importantes para que você possa vencer essas batalhas, essas lutas que serão travadas contra você. Serão travadas contra a tua casa, tua família, teus filhos, e que você tem que estar preparado para vencer. Então, anota aí o primeiro passo para você poder vencer essas lutas que vão ser levantadas contra você, mas que você vencerá. Primeira dica, não deixe de congregar. Querido, segregar significa separar, congregar significa se juntar. Uma ovelha longe do rebanho, ele é um alvo vulnerável. Um alvo vulnerável. Porque o mundo das trevas, você viu em Efésios 6,12, eles são extremamente organizados e eles são covardes. Eles não vão um contra um. Muitas vezes são vários demônios
contra apenas uma ovelhinha que está desgarrada do rebanho. O que é mais fácil? Um lobo poder atacar uma ovelha que está separada do rebanho ou atacar um rebanho de ovelhas? Obviamente que a ovelha que está longe do rebanho. Então a primeira dica é: não deixe de congregar. O apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, apóstolo Paulo, muito experiente, afinal de contas ele era um apóstolo que abriu muitas igrejas, tinha muita experiência e dava muitos conselhos. Olha o conselho que ele deu aos Hebreus. E não deixemos de nos reunir, em outras versões, congregar, como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. O quão importante é nós nos reunirmos como irmãos numa igreja. Porque isso nos encoraja. Muitas vezes você não precisa falar nada, só a sua presença encoraja outras pessoas. Só a sua presença já encoraja outros irmãos. Só de você estar ali junto, reunido, orando, cantando, louvando, adorando a Deus, encoraja pessoas que estão à sua volta. E sobretudo, como diz o apóstolo Paulo, nesse tempo que nós estamos chegando, ao final dos tempos, com a vinda de Cristo. Então, não se desgarre do rebanho, não deixe de congregar, porque você reunido numa igreja é muito mais difícil do mundo das trevas lutar contra você, muito mais difícil. Por quê? Eles vão atacar quem está vulnerável, eles não vão lutar contra quem está arrebanhado. Ok? Vamos para o segundo ponto. E esse segundo ponto é bem curioso. Não se ponha em jugo desigual. O que é um jugo senão aquele aparelho que se coloca num boi? Onde se coloca um boi experiente com outro inexperiente, mas ambos têm o mesmo propósito. Quando a Bíblia fala não se põe em jugo desigual, ele está falando não se coloque debaixo da mesma canga de pessoas que não têm o mesmo objetivo que você. Isso não está querendo dizer que você não tem que ter amizade com as pessoas de fora. Não, não é isso. Não entenda dessa forma. Mas que você não deve se unir a pessoas que não têm o mesmo propósito. Olha só o que diz 2 Coríntios 6, 14 a 18. Você vai entender melhor o que eu quero dizer. Olha só o apóstolo Paulo também, à igreja aos Coríntios. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você viu quão esclarecedor é a Bíblia quando diz não se põe em jugo desigual? Você vai trabalhar com pessoas que não são crentes, você vai trabalhar com pessoas, vai andar com pessoas, vai andar no ônibus, vai esperar ônibus num ponto de ônibus ali com pessoas que são descrentes. Em todos os lugares que você for, você vai encontrar pessoas descrentes, mas a Bíblia quer dizer que você não deve se unir em propósitos iguais às pessoas do mundo. Afinal de contas, você já imaginou Jesus Cristo num barzinho, num baile, fumando, bebendo, num baile funk?
Não faz sentido. Não há harmonia entre Cristo e Belial. Por isso, uma das coisas para que você possa vencer essas lutas contra você, a qual você vai vencer, é não se pôr em julgo desigual. Terceiro e mais importante dica que eu deixei por último aqui agora. Fortaleça-se no Senhor. Mas não é simplesmente fortaleça-se. Tem algo a mais dentro desse fortaleça-se. Olha só comigo, Efésios 6, verso 10 e 11, diz: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A gente poderia colocar assim, substituir ciladas do diabo contra as lutas que ele vai tentar travar contra você, para você se manter firme. E dentro desse fortalecer-se em Deus e você vencer, existe ali um composto de elementos. E você vê ali na Bíblia esse composto de elementos que é uma armadura, onde ele tem um capacete, onde ele tem a couraça, ele tem o cinto, ele tem as sandálias, ele tem o escudo, ele tem a espada. Tudo isso fazendo referência ao quê? A verdade, justiça, fé, palavra de Deus, como você vai utilizar a sua fé, como você vai manipular a palavra de Deus, como você vai estar com a sua mente protegida, capacete da salvação, couraça, faz muito sentido, proteção do coração, de órgãos vitais, para que você não seja atacado na sua alma. Quando você se fortalece no Senhor, se vestindo da armadura, não se colocando em julgo desigual, não deixando de congregar, com certeza, o inimigo vai ter muita dificuldade para poder lutar contra você. Eles lutarão contra você, isso é certeza. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Por quê? Porque você vai estar fortalecido, você vai estar rebanhado e você não vai estar dando margem para o inimigo te atacar. Amém, queridos? Então, desde já eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente. E se você gostou da mensagem, compartilha. Todos os dias nós temos um devocional como esse. Compartilha, curte, comenta, se inscreve em nosso canal, manda lá no grupo da família. E com certeza todo dia tem uma palavra como essa, palavras que trazem ensino, direção, dicas importantes para que você possa vencer o mundo das trevas e ser vitorioso em Jesus Cristo e receber todas essas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos o Teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Guarda-nos e proteja-nos debaixo da Tua poderosa mão. Guarda a nossa casa e a nossa família, Pai, junto, para que nós possamos sempre ser libertos, livres, salvos pelo Senhor, em todo momento, em toda circunstância. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.